Salve, salve, amigos da fotodocumentação! Você está no canal do GEPAF, o grupo de pesquisa Acervos Fotográficos. O que eu vou falar para cada um desses momentos é sempre enfatizar que não se trata de um monopólio da arquivologia. Pelo meu viés arquivístico, eu sempre acabo defendendo mais o lado da arquivologia. Mas eu posso ter coleções de fotografia que tem esse momento 1, que não está ligado ao arquivo. Mas não se furta a saber a gênese. Como é que foi tirada? Quem é que tirou? O exemplo que recentemente a gente citou aqui, essas fotografias do Genzi, do Marc Ferrez, do Malta, etc. E eu preciso entender que não se trata, no caso do Malta, de uma foto da remodelação lá do Rio de Janeiro, porque ele quis. Se trata de uma foto da remodelação do Rio de Janeiro, porque era um projeto de reordenação do espaço urbano, e ele foi contratado por isso. É um elemento constitutivo, é um DNA desse material. E eu preciso ter isso nesse momento de geração, é onde eu identifico. A arquivologia, ela é determinante ou ela é mais determinante, porque tanto Thelma quanto eu, e como imagino o nosso público está mais familiarizado com essa área, mas não necessariamente. O importante é identificar isso que eu acabei de dizer nesse exemplo do Malta como DNA. Trago um exemplo aqui, que são os postais da província de Corrientes, na Argentina, feitos no Paraguai. No canto superior direito do postal diz Puerto Carrillo, Corrientes. E aí diz Escuela Graduada Corrientes. Quando a gente fala em documento fotográfico, a gente fala não só na informação visual. E essa é uma parte bastante importante que a gente aprende com arquivologia, no sentido de que documenta a informação com o suporte. Mesmo que se pense, o que seria esse suporte em termos eletrônicos, mas é algo mais do que só a informação. E quando a gente analisa o suporte, a gente vê, primeiro, não são fotografias, segundo, são cartões postais. A diferença começa aí, né? Não é uma fotografia, é um cartão postal. Exatamente. No sentido que o meu documento é um cartão postal e fotografia é a técnica que eu usei para colocar a informação visual nele. Porque eu tenho outra informação, que é a que está colocada no verso, que foi feita por uma tipografia. E esse documento, ele tem uma origem, ele tem uma história. Ele não é um cartão postal em branco. Ele é um cartão postal que tem uma anotação e o segundo quadrado, o quadrado menor, ele diz arquivo caras e caretas. E tem um outro quadrado branco no meio que você vê. ARN, Arquivo General de la Nación, que é o arquivo nacional da Argentina. Então eu não posso deixar de entender, nesse momento de geração, todas essas características, não da imagem, mas do documento que tem a imagem. Mas o resto do documento também é importante. E quando eu vejo o retângulo maior, ele diz que ele é feito no Paraguai, esse documento. Conversando com uma pesquisadora argentina de fotografias, moradora da província de Corrientes, ela me comentou que nessa época, eu acho que isso é década de 1930, os cartões postais eram feitos no Paraguai. Então essa é uma informação extremamente importante para eu saber o que é que eu tenho em mãos. Se eu falar para vocês o que é, tem 4 patas e pelo. Pode ser muita coisa. Tem 4 patas e pelo e boca, pode ser muita coisa. E abana o rabo, pode ser alguma coisa. E faz au-au, aí já pode ser menos coisa. Preciso definir o que é que eu estou tratando. E qual é a origem. Quem fez a foto? Foi no Paraguai, mas quem contextualizou, produziu isso como documento? Quem escreveu o que está no verso desse cartão? Quem comprou o cartão? Por que ele foi para essa Caras e Caretas? O que ele foi fazer lá nessa Caras e Caretas? Como da Caras e Caretas ele foi parar no Arquivo Nacional. E assim por diante. Tudo isso é nesse momento de identificar o que é que eu tenho. Isso é muito comum, esse tipo de histórico aí atrás, é muito comum, por exemplo, em jornais. É isso que você está falando. A gente tem que respeitar esse histórico da fotografia, porque essa fotografia deve ter entrado no Caras e Caretas e depois voltou, foi para o arquivo da Argentina. Então, a gente percebe esse uso que a imagem nos permite e que muitas vezes não é respeitado. Historicizar, quando a gente fala historicizar a imagem, é um pouco contar essa história, que muitas vezes não está
no elemento imagético, mas está atrás. A gente vê muito bem por aí, né, André? É mais do que historicizar a imagem, historicizar o documento. É o documento, não é só a imagem. E, na verdade, se você pegar no acervo que eu localizei isso, no Arquivo Nacional na Argentina, não existe menção a isso. Então, você tem que identificar, antes de você fazer os passos subsequentes da organização, recuperação, etc., você tem que dizer o que é que você está organizando, o que é que vai ser recuperado. Provavelmente não está que é cartão postal. Não? Você pesquisou lá também, Thelma? Não pesquisei, não. Mas o que normalmente... A gente já viu tantos exemplos desses na vida, né? É porque, assim, os jornais, na época, não tinham condições de produzir essa imagem fotograficamente e comprava-se esses cartões postais. E se usava como fotografia, porque o resultado é muito próximo. O cartão postal entra no meu arquivo como fotografia, sendo que ela não é, ela é um cartão postal. E isso nunca é passado para o pesquisador, não é identificado isso para o pesquisador, e nem para as pessoas que o usam, por exemplo, nos jornais. Então, isso é muito complicado. Caras e Caretas é uma revista ilustrada, que depois que ela se encerra, os seus arquivos passam para o Arquivo Nacional. Em todos os arquivos que a gente vai aqui no Brasil, o Arquivo do Estado, o Arquivo Nacional, eles têm muito os jornais, os acervos de jornais brasileiros, e que deve acontecer a mesma coisa. Então, mas na revista ilustrada tem uma particularidade que eu acho que não tem nos jornais brasileiros, que eu deixei para o momento 4 e 5. Saudações fotográficas a todos e até a próxima. Um abraço.